E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações de vídeo. Tem vídeo novo aqui toda semana com uma peça nova para vocês. Tem sempre enquete ali na aba comunidade, que é do ladinho de playlist ali. Se sempre tem dúvida, gente, tem que entrar pelo aplicativo do YouTube, ao lado de playlist está a aba comunidade. Ali eu consigo interagir com fotos, com enquetes, para vocês me ajudarem a escolher sempre as próximas peças. Inclusive, a gente vai ter maiô cavado na próxima peça, ó, que ganhou de lavada a última enquete. Então, hoje vou estar fazendo aquele conjuntinho colorido, um outro conjuntinho colorido de shorts e top, que eu postei ali na aba comunidade. Vou estar usando vários restinhos de Anne que eu achei aqui. Tentei pegar mais próximo ao que era da foto, mas não tinha todas as cores. Então, ó, são todos novelinhos abertos, eu não tenho numeração, porque é tudo linha mais antiga, ó. Peguei um rosinha, tudo Anne, tá? Um rosinha, um azul claro. Aí, aqui um outro rosa mais escuro, tipo um rosa chiclete. Esse aqui é o verde Tiffany, um tom de laranja. Aqui, esse aqui é um azul marinho e o azul bique. Tudo da Anne, cheio de pelinho, inclusive, né? Quem tem gato em casa sabe como é que é. Então, tudo restinhos de novelos para poder fazer. Dá para fazer tranquilo, porque é basicamente um motivo de cada cor. Então, vários restinhos dá para vocês fazerem tranquilo aí esse conjunto. E eu vou estar usando a agulha número 2. Para a Anne pode ser 1,75 ou 2, mas eu quero usar 2 justamente para deixar um pouquinho mais solto. Não muda muita coisa, mas dá uma mudadinha. Então, como ali é mais abertinho esse conjunto, quero usar a agulha número 2, tá? E que a gente precisa de medida. Para a parte de cima, a medida do busto, medido com a fita métrica toda a circunferência. E para a parte de baixo, medida de quadril, tá bom? No mais é isso. Vamos iniciar, então, o nosso conjunto. A gente vai começar trabalhando pela parte dos shorts. A primeira cor que eu vou usar é esse rosinha mais clarinho, seguindo mais ou menos ali a foto, tá? Cada motivo, que eu acho que são umas 3 ou 4 carreiras, vai ser com o mesmo tom e depois a gente vai trocando. Então, a gente precisa da medida do quadril, como eu falei, meu quadril é 94, tamanho M, e sempre que eu vou fazer uma peça que seja fechada, que seja mesmo que não seja fechada, né? Mas que seja um shorts ou uma saia, sempre tiro 18 centímetros. Conforme vocês forem trabalhando, vocês vão encontrar a medida padrão de vocês para o ponto de vocês. Quem tem um ponto muito apertado, tem que tirar menos, tá? Mas a gente vai fazer um cordão de correntinhas e quando a gente fechar com o ponto baixíssimo, daí vocês vão provar para ver se tá legal, se falta mais, se tá certinho. E aí, vocês vão conseguir encontrar ali a medida padrão de vocês. Então, no meu caso, eu já sei que é 94 menos 18, dá 76 centímetros. E a gente vai fazer com correntinhas com o número múltiplo de 4, tá? De 4 em 4 correntinhas, eu vou fazer 76 centímetros. Então, vou laçar aqui minha linha, vou contando meus pontos e vou medindo com a fita métrica, tá? Então, quando eu chegar ali na altura que eu preciso, dos 76 centímetros, eu volto. Fiz aqui as minhas correntinhas, o meu eu sempre faço na média de 180, 180 também é um número múltiplo de 4, né? 4 vezes 45 dá 180. Aí, aquela minha primeira correntinha lá do início, ó, quando eu empurro, ela fecha. Então, tem que colocar aqui mais uma para compensar, senão ficava ficando com 179. Aí, vamos virar todas as correntinhas para a parte da frente, porque é normal, ó, ela enrolar, e depois fica ruim de trabalhar se ela estiver enrolada. Então, ó, virei elas para a parte da frente, e aí, vou inserir minha agulha na primeira correntinha livre e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, aqui sim é a hora de vocês provarem. Como é um short, pode provar por baixo, colocar ali no quadril, tá? Ele estica também. Então, tem que colocar ali no quadril e tem que ficar bom. Não pode ficar grande, eu tenho certeza que não vai ficar. Mas não pode ficar muito apertado. Se ficar muito apertado, porque o seu ponto é mais apertado, e você tem que tirar menos centímetros, tipo 15, 14 centímetros e testar novamente. E aí, você já consegue ter uma base de qual é a sua medida padrão, e você pode usar essa medida padrão para as próximas peças aí que você fizer, tá bom? Então, viu que tá certinho, no meu caso, já sei. Vamos subir aqui 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto, e aqui a gente vai fazer uma carreira toda de ponto alto. Então, vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Se eu fiz 180 correntinhas, eu vou ter aqui no meu 180 pontos altos, tá? Vamos fazer assim por toda a volta. E chegando ali no último ponto alto, eu volto para fechar a carreira com vocês e pra gente fazer a próxima.
Chegando aqui no final da carreira, cuidem só para o trabalho de você estar certinho, viradinho, para não estar embolado, tá? E aí, vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira de argolinhas, tá? Por isso que a gente precisava fazer de 4 em 4 pontos altos, porque para as argolinhas a gente vai usar de 4 em 4. Vamos iniciar, então, com 4 correntinhas. Aí, vamos pular 3 pontos e no quarto ponto, vamos fechar com ponto baixo. Outra coisa que a gente tem que fazer é fazer conjuntinhos de 4 em 4 argolinhas. Então, se, por exemplo, lá no final só deu 3 e faltou espaço para ter uma quarta, vocês podem fechar algumas argolinhas aleatórias no terceiro ponto para que dê espaço para ter uma argolinha a mais, tá? Isso a gente vai ver ali conforme a gente... Pode ser que dê certo, pode ser que dê de 4 em 4, mas se, por exemplo, não der... Se sobrar, pode fechar no quinto ponto. Se faltar espaço, pode fechar antes para dar espaço para mais uma argolinha, tá? Mas, a princípio, sempre 4 correntinhas, pulando 3 pontos e no quarto fechando com um ponto baixo. Vou fazer aqui os meus, vocês fazem aí de vocês. Quando chegar ali no final, eu volto e já falo se o meu deu certinho, se eu tive que fechar antes ou não. Chegando aqui no final, o meu, para fechar vários conjuntinhos de 4 em 4 argolinhas, tava sobrando 3 pontos lá no final. Então, por 3 vezes aleatoriamente, eu fechei uma argolinha minha no ponto número 5, ao invés de fechar no ponto número 4, tá? Então, fiz as últimas 4 correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo aqui onde a gente iniciou a carreira. Agora, vamos caminhar aqui, ó, no primeiro, nessa próxima argolinha aqui, na primeira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo e na segunda também um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar 7 pontos altos na próxima argolinha. Então, laço a minha linha, na próxima argolinha livre, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, tenho 2, 3, 4... 5, 6 e 7. Feito aqui 7, deixa eu só pensar se a gente vai fazer dessa maneira mesmo. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Acho que a gente vai fazer diferente. Vamos começar com as argolinhas, que acho mais fácil. Deixa dessa maneira, que a gente caminhou os 2 pontos baixíssimos. Vamos começar a fazer as argolinhas, que acho que tá mais fácil. Vamos iniciar, então, com 4 correntinhas. E na próxima argolinha, vamos fechar com ponto baixo. 4 correntinhas novamente, na próxima argolinha, fechamos com ponto baixo. Agora sim, na terceira argolinha, a gente faz os 7 pontos altos. A gente só colocou ali as argolinhas antes, porque quando a gente terminar a carreira, acho que vai ser mais fácil de começar pelas argolinhas. Então, tenho 2, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 pontos altos, na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Aí, vou repetindo, ó, vou repetir essas 2 argolinhas. 4 correntinhas, na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. 4 correntinhas novamente, na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Feitas as 2 argolinhas, aí, na próxima argolinha, eu começo novamente os 7 pontos altos, tá? Aí, vai ficar essa sequência. Chegando aqui no finalzinho, eu volto para finalizar essa carreira com vocês e pra gente iniciar a próxima. Chegando aqui no final, fiz os meus últimos 7 pontos altos. Aí, aqui tem aquelas 2 argolinhas que a gente já tinha iniciado. Vou pegar aqui onde eu iniciei a primeira, que foi aquele segundo ponto baixíssimo que a gente caminhou na carreira anterior, e vou fechar sobre ele com outro ponto baixíssimo. Vou fazer o mesmo esquema de caminhar, então, nessa argolinha, na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, e na segunda correntinha também vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, aqui de 2 argolinhas, a gente vai ficar com uma só. Vamos fazer 4 correntinhas, e aí, vamos fechar com ponto baixo nessa segunda argolinha, tá? Então, assim, a gente fica com uma só. Aí, agora, vamos trabalhar os pontos altos. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, mas sempre com uma correntinha de separação. Então, fiz o primeiro ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E assim, a gente vai seguir até o final. Só não tem correntinha nas pontas, né? Mas sempre depois do primeiro e até o penúltimo ponto alto, a gente vai fazer correntinha. Eu já vejo quantas vai ficar para poder falar para vocês, mas acho que são 6. 1, 2, 3, 4,
5, isso mesmo, são 6. 5 e 6 correntinhas. E sempre ponto alto sobre ponto alto, ó. Aí, feito o último ponto alto, vamos fechar com ponto baixo nessa primeira argolinha, 4 correntinhas, fechando com ponto baixo na próxima argolinha, e aí começa o esquema dos pontos altos novamente, tá? Assim por toda a volta. Se eu não me engano, a próxima é a última carreira nessa cor, mas não tenho certeza. Então, chegando aqui no finalzinho, eu volto para finalizar com vocês e pra gente iniciar a próxima carreira. Chegando aqui no final, tendo feito o último ponto alto, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui no início da argolinha, tá? Aí, vamos caminhar novamente, um ponto baixíssimo no primeiro ponto, e aqui eu faço soltinho mais um ponto baixíssimo. Eu vou mostrar 2 pontos pra vocês. Eu testei o ponto da foto e eu não gostei muito, eu vou fazer com ponto pipoca, mas eu vou mostrar esse ponto pra vocês, caso vocês queiram seguir exatamente como era o da foto, tá? A gente vai fazer uma correntinha de separação, vamos pular aqui, laçamos a linha, pulamos esse primeiro quadradinho, a gente vai trabalhar nos quadradinhos, tá? Então, a gente vai pular sempre o primeiro e o último quadradinho. Então, pulei aqui o primeiro, no segundo, ó, eu laço a minha linha como se eu fosse fazer um ponto alto, entro no buraquinho, né, do quadradinho, ó, e puxo. Puxo só uma laçadinha. Laço a linha de novo, introduzo no mesmo buraquinho e puxo uma segunda laçada. Laço a linha novamente, entro no mesmo buraquinho e puxo uma terceira. E laço novamente, entro no mesmo buraquinho e puxo uma quarta laçada. Esse é o ponto que tá lá. Ele ficou maiorzinho, não sei se foi usado uma outra agulha, talvez para ele ficar mais alto, não sei, daí teria que testar, tá? Mas aí, ó, ficamos com 4 laçadas, pegamos a linha e passamos por dentro de tudo, ó. E aí, fazemos 2 correntinhas de separação. Vou fazer mais uma vez esse ponto. Laço, vou no próximo quadrado, puxo uma laçada. Laço, vou novamente no mesmo espaço, puxo outra laçada. Laço, isso é 4 vezes, ó. Puxo uma terceira e puxo uma quarta. Pego a linha, passo por dentro de tudo e faço 2 correntinhas. Então, esse é o ponto que tá ali, mas eu vou fazer o ponto pipoca porque eu acho que vai ficar mais bonito. Porque ele vai ficar meio que em relevinho, assim, não curti muito, não. Então, volto aqui, fiz aquela correntinha de separação aqui do início. Laço a minha linha, pulo o primeiro quadrado e no segundo vou fazer 4 ou 5 pontos altos, mas eu gosto de trabalhar com 4. 2, 3 e 4. Tiro a minha agulha da laçada, entro aqui, ó, nesse espaço que tem antes dos pontos altos. Então, entrei com esse espaço, peguei a minha laçadinha, puxo para esse espaço, ele fica meio que em relevinho, e aí sim faço 2 correntinhas de separação, novamente. No próximo quadrado, eu vou fazer 4 pontos altos, 2, 3 e 4, tiro a minha agulha, entro aqui, ó, nesse espaço que tem antes dos pontos altos, pego essa laçadinha, trago para onde entrei com a minha agulha, ó, daí ele fica meio em relevinho, e aí sim, 2 correntinhas de separação. Então, a gente vai fazer isso mais 2 vezes, a gente vai fazer 4 vezes essa repetição, tá? Então, façam aí a de vocês, eu vou fazer as minhas aqui, daí volto só pra mostrar esse pedacinho aqui novamente da correntinha. Bom, gente, só voltando aqui, aquela foto que eu vi tava com um errinho. Que viagem, bem na que eu olhei ali, inclusive depois eu olhei os outros, tava nos 6 buraquinhos. Então, a gente não vai pular nenhum quadradinho, tá? Esquece o que eu falei de pular quadradinho, porque eu olhei na foto e tava pulando o primeiro quadrado, mas quando eu comecei a observar os outros, eu vi que tava com 6 pontinhos pipoca, ou 6 daquele outro ponto. Então, a gente vai fazer em cada quadradinho, tá? Desculpa aí, gente, porque ali na foto, realmente, no pedaço que eu olhei, pulava esse quadradinho aqui, mas acho que foi algum erro da pessoa que fez mesmo. Então, vamos fazer em cada quadradinho, tá? No caso, aí vai dar 6, ou 6 pontos pipoca, ou 6 daquele outro ponto que eu não sei o nome, ponto puff, eu acho, não tenho certeza, tá? Então, vou fazer aqui os meus 6, e aí sim eu já volto. Ó, gente, chegando aqui, fiz os 6, então, né, como era pra fazer desde o início.
Aí, vou fechar aqui, então, esse meu último pontinho pipoca com uma correntinha e mais uma correntinha que é de separação. Então, só pra descer aqui é duas, tá, ó? Então, fiz duas, vou vir aqui na argolinha e vou fechar com um ponto baixo, ó. Aí, novamente, uma correntinha e começo tudo de novo, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, ó. Acho que até ficou melhor com o pontinho pipoca, ficou mais bonitinho. Então, vamos fazer por toda a volta, chegando aqui no final, vocês vão fazer o último ponto pipoca, o outro ponto, duas correntinhas e fechem com ponto baixíssimo aqui onde a gente iniciou. Aí, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada que a gente vai trocar de cor. Terminada aqui com a primeira cor, eu vou trocar agora pra cor laranja. A gente sempre vai começar mais ou menos aqui, ó, nessa parte que a gente finalizou a carreira. E aqui eu vou começar primeiro com uma argolinha de separação de um conjuntinho pro outro. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse segundo espacinho, ó, que tem um espacinho aqui, vou pegar no segundo espacinho desse conjuntinho, que é o espacinho entre o penúltimo e o último ponto pipoca. Aí, vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. Essa carreira é como se fosse a primeira carreira de argolinhas, novamente, que a gente tá repetindo o esquema, tá? Então, iniciando com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Entre o primeiro e o segundo, no espacinho entre o primeiro e o segundo ponto pipoca, fecho com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, em cima de cada conjuntinho, tem que ter sempre 3 argolinhas, tá? A quarta argolinha, lembra que era de 4 em 4 argolinhas? A quarta argolinha é sempre essa de separação de um conjunto pro outro. Então, no próximo espacinho, fecho com um ponto baixo. Nesse segundo aqui, ó, como se fosse a argolinha do meio dessas 3 que a gente vai fazer sobre cada conjunto, a gente pula um espacinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulei esse espacinho e no segundo, fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, no próximo espacinho, fecho com ponto baixo. Vou fazer novamente o próximo com vocês, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas, entre o primeiro e o segundo pontinho pipoca, fecho com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, no próximo espacinho, fecho com ponto baixo. Ó, essa é a argolinha das 3 aqui de cima, é a segunda, que é a que eu vou pular. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo esse espacinho e no segundo, fecho com um ponto baixo. E agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas, no próximo espacinho, fecho com ponto baixo. Aí, novamente, a separação de um conjuntinho pro outro. 4 correntinhas, entre o primeiro e o segundo leque, fecho com ponto baixo. E assim, a gente vai seguindo, ó. Sempre vai ficar 4 argolinhas. Uma é essa de separação entre os leques e mais 3 sobre esse conjuntinho, tá? Façam assim por toda a volta, chegando no finalzinho eu volto pra finalizar a carreira com vocês e pra gente fazer a próxima, que daí vai ser uma repetição dessas próximas 3 carreiras, mas eu volto pra mostrar sempre o início. Chegando aqui no final da carreira, fiz as últimas 4 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei. Os próximos conjuntos, a gente pode começar aqui, ó, nessa primeira argolinha aqui, antes da separação de um conjuntinho pro outro. Então, seria aqui, ó, no primeiro, no segundo, no terceiro espacinho, porque daí fica mais fácil, tá? Se começar por ali. Porque aqui, nesse caso aqui, a gente vai ter que voltar, ó. Vou virar a carreira e vou voltar 2 pontinhos, ao invés de caminhar pra frente. Só nesse caso, tá? Nos próximos, se vocês começarem ali onde eu falei, não vai precisar ir pra trás, sempre pra frente. Então, nessa última correntinha, eu faço um ponto baixíssimo e na penúltima também. Daí, desvira a minha peça. Só para que a gente possa começar com 2 correntinhas, igual a gente começou lá no primeiro, lembra, ó? Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui nessa argolinha, ó, da separação de um leque, de um conjunto para o outro, eu fecho com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, na próxima argolinha, fecho com um ponto baixo. Sempre nessa argolinha aqui do meio, que é aquela que a gente pulou, um espacinho, é onde vai começar com os 7 pontos altos, ó. Pra ele ficar um desenho bem em cima do outro, ó. Então, nessa argolinha é sempre onde a gente vai fazer
os 7 pontos altos. Tem aquele mesmo esquema, 7 pontos altos, fecha com ponto baixo, 4 correntinhas, fecha, 4 correntinhas, fecha e novamente 7 pontos altos. As próximas carreiras vocês já sabem fazer. A partir do momento, se vocês ficarem com dúvida, vocês voltam um vídeo, tá? Mas a partir do momento, fecharem aqui com ponto baixíssimo, já sabe, tem que caminhar 2 pontos, com 2 pontos baixíssimos, 4 correntinhas, fecha com ponto baixo, é a mesma coisa que a gente já trabalhou, tá? E aí, eu sugiro o quê? Quando for acabar o conjuntinho e for iniciar outro, pra gente iniciar aqui, ó. Vai iniciar, pega um conjuntinho, pula um, pula dois, no terceiro espacinho é onde a gente começa. Para que a gente não tenha que, daí, quando chegar nessa segunda carreirinha, não tenha que voltar aos pontos. Se não tiver problema para vocês voltarem, pode ser assim também, tá? Só para sempre, eu só tô falando dessa outra maneira para vocês sempre irem para frente, para não ter perigo de vocês se confundirem nem nada do tipo, tá bom? Se tiver dúvida, volta ao vídeo. Eu só vou ver aqui mais ou menos, eu não lembro quantas cores eram, porque a gente vai fazer assim, ó, ele é um short cintura alta, então ele vai ser na base do umbigo até a separação das pernas. Tudo depende também da linha que a gente tá usando. Então, eu vou ver quantos conjuntos vai dar aqui no meu, para daí eu voltar e falar para vocês, ó, meu tamanho é M, fiz 6 conjuntos, por exemplo, para poder fazer a separação das pernas. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho as pernas também. Então, eu vou fazer aqui primeiro as minhas carreiras, né? Lembrando, cada 1, 2, 3, a cada 4 carreiras a gente troca a cor, já mostrei como iniciar, vocês já sabem continuar, tá? Façam aí o de vocês, vou fazer aqui o meu, quando eu ver que chegar na altura da separação das pernas, eu volto. Ó, gente, daí faltou só mostrar a sequência pra vocês. Então, depois do laranja, eu vou usar esse verdinho Tiffany, depois o rosa, depois o azul claro, o azul bique e depois o azul marinho, tá? Daí, se precisar, eu vou repetir as cores.